Olá, no episódio de hoje nós vamos propor um olhar mais de dentro das comunidades. Vamos propor aí um exercício de reflexão, de olhar para a cronologia aí das comunidades, a infraestrutura, como era, como está hoje, em que ponto nós nos perdemos como sociedade para estarmos hoje enfrentando os problemas que a gente enfrenta. Espero que vocês gostem. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje é uma resenha nossa aqui, nosso time. Ai, caralho. Tudo bom, pessoal? Do Boa noite, pessoal. Carlão. Hoje quase me jogaram. Me jogaram para escanteio aqui na ponta direita, mas tá bom, tamo aí na Ares. Valeu. Tem o produtor novo, deixa o produtor novo. Ele é novo, deixa ele, cara. Deixa ele. Cara. Tô com o hino do Corinthians. E hoje a gente quer trazer aqui uma reflexão. A gente quer olhar mais internamente ou mais atentamente, né, para as comunidades, olhar aí para a cronologia das comunidades, né? E aí a gente trazer a nossa experiência das nossas comunidades, né? Exatamente. Trazer aí um olhar de em que ponto que a gente se perdeu para estar enfrentando os problemas de hoje. E vamos trazer um pouco sobre o que podemos propor de ideias para melhorar, né, nossa cidade, né? A gente fala assim, São Paulo tem tudo, a gente encontra de tudo aqui, mas tem muitas falhas. Muitas falhas em saneamento, em estruturas, né? Urbanismo, que a gente estava conversando. Então, acho que hoje a ideia é a gente mais bater um papo aqui, até porque a gente tem muita experiência, né, da nossa infância, de como que era antigamente, o que a gente viu de errado lá que, poxa, a gente está vendo hoje, né, o resultado lá atrás. Onde a gente falhou, né? Onde a gente errou em algumas coisas. E será que tem conserto ainda para algumas coisas? Eu digo assim, vamos falar um pouco do trânsito, né? Será que foi uma boa investir no sistema rodoviário aqui em São Paulo? Né? Por que a gente tem tanta enchente hoje, né? Por que não investe mais em sustentabilidade, por exemplo? Eu acho que é bem por aí hoje o bate-papo, né, Tio? Vocês que mandam, isso tá aí. Que manda? Cara, eu acho que o papo tem que ver historicamente como que nós somos colonizados, né? Começa daí. Então, a gente for procurar a origem o problema tá da maneira que nós fomos escravizados. Porque aqui o objetivo não foi de colonizar, mas de explorar, né? Sim, Então aí você já começa um primeiro dilema, verdade seja dita. né? E quando a gente vai imaginar a construção civil, o que o Brasil tinha naquele período? Ocas. Sim. A gente tinha predominância dos índios, né? Com essa, digamos, invasão, né? Nós tivemos a invasão não só dos portugueses, mas também do que eles fizeram e trouxeram de muito ruim para o nosso país, que foi o modelo de escravidão, né? Então a gente começa historicamente de maneira errada, né? Foge um pouco da origem, você quer dizer que era o Brasil? É isso. Eu acho que assim a gente teria sim que crescer, mas não da maneira com que crescemos. O olhar não foi o trás, desenvolvimento. é. E eu acho que no mundo de hoje não muda muita coisa. Porque nós pegamos essa essência e não conseguimos enraizar. Então é assim, se eu estou colonizando, eu vou pegar os melhores centros e tenho os melhores imóveis, o que eu faço com quem está trabalhando ao meu redor? Qual estrutura que eu dou para essas pessoas? Se eu tenho um escravo, eu não pago nada para essa pessoa.
Então, assim, eu não tenho obrigação nenhuma de dar alguma coisa boa para essa pessoa. Né? A gente não fala só da questão da moradia, mas tudo, né? Alimentação, educação, não é? Às vezes, a própria cultura de desenvolvimento, salário. Então, a gente começa lá de maneira errada. Quando nós chegamos um pouco mais para agora, no século passado, ou até um pouquinho antes, você vê que o mundo teve várias revoluções, né? Guerras, Sim. né? Revoluções industriais. Aqui no Brasil também a gente teve, e o Brasil passou por algumas pequenas guerras mais pontuais, né? O que a gente pega historicamente? De novo, a gente não tem nenhum modelo de socialização. A gente tem um modelo de eu vou tirar dos grandes centros e vou afastar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, culturalmente, você não mudou muita coisa do que a gente teve lá de trás. Conceito lá atrás. Então, o conceito não melhorou em nada. Vieram, claro que politicamente nós passamos por uma república, viramos uma república, né? Mas desde que nós viramos uma república, são poucos governantes que nós tivemos, e não estou falando de política, tá? Sim, sim. Mas que pensasse realmente no desenvolvimento da população, na questão de saneamento básico, de educação, de moradia, que é o básico que precisa de saúde, Exato. né? Você falou uma coisa, Denis, ele fala de saneamento básico, é saúde. Tá lá, a Organização Mundial, não é, Douglas? Sim, sim. A Organização Mundial da Saúde está lá. Em primeiro lugar, saneamento básico para que um indivíduo qualquer consiga se desenvolver. Em segundo lugar, as vacinas. Então, assim, a gente não teve nenhum tipo de, digamos assim, política ou ideologia para fazer com que a gente conseguisse juntar essa miscigenação que a gente tem de uma maneira que fosse construtiva para todo mundo. Se a gente for comparar aqui as Américas do Sul versus a América do Norte, olha a diferença que a gente teve. Se a gente pegar os países que foram colonizados pelos ingleses, Ou até mesmo pelos espanhóis. olha a diferença que nós tivemos, que nós temos. Olha o choque cultural, olha a diferença que a gente vê da população. Você tem problema? Tem problema. Mas a maneira, o objetivo era um outro. Né? Então é isso. Sim, e assim, você deu uma reflexão que faz eu pensar um pouco. Sempre conversei com vocês que eu me preocupo muito com referente às enchentes que a gente tem aqui, né, na cidade de São Paulo, que é um absurdo, né? Quando pega uma semana de chuva forte, é até um dia às vezes, né? Acaba com a cidade. E aí pensando lá atrás no método de construção, tudo mais, porque os índios são muito sábios, né? Os índios, as pessoas que já habituavam aqui no Brasil. Então eles sabiam que tinham rios, eles já faziam métodos de construções já pensando nesse ponto de chuva, tudo mais, etc, solo. E aí você fala dessa mistura, né, que veio os europeus para cá, né? Falando em geral assim, com essa parte, com esse método de construção, de pensar e tudo mais, de cultura. Será que foi aí que a gente já começou a errar no método de construção, por exemplo, atravessar? Porque a gente já tinha pessoas que moravam aqui, sabem como que funciona a terra aqui. Sabe que se construir, por exemplo, uma coisa de bloco ali, algo do tipo, vai dar errado. Porque aqui é morro, aqui chove, ali alaga, tem rio. Aí vem os europeus querendo saber mais. Será que a gente já começou errado nesse método de construção aqui no Brasil? Eu creio que a importância foi mais, acho que o lado financeiro do que qualquer outra coisa. Acho que não houve essa preocupação, não. Eu acho que nem a falta de inteligência, de saber ou não. Vamos fazer e fazer e fazer e ver o que acontecer. O foco era um só. Pode acontecer, né? Não é? Sim. E no que diz respeito a governos, faço e deixo o problema pro próximo. O próximo que se preocupe com o que vai ser, o que vai fazer. E assim foi vindo. E é assim hoje em dia, se você Sim. parar pra pensar. Você não teve planejamento. E assim tinha condições de fazer sim o planejamento. Sim. Olha o exemplo lá de várias cidades da Europa que
E elas foram construídas em cima de riachos, de rios, mas com planejamento. Exatamente. Você tem um subsolo lá que é, de uma certa maneira, você tem todo Os basements, a né, que eles passagem, falam, né? passagem fluvial que é utilizável. Aqui não. Aqui eu construo uma ponte ou vide um exemplo até da nossa proclamação da República lá no próprio Ipiranga. Sim. Ali era um rio. O que fizeram lá? Ah, coloquei um asfalto em cima do rio. O que vai acontecer? Não tenho vazão nenhuma, começo a construir casa. É. Não tenho para onde escoar essa água. Com a expansão das construções, você mata a É escola inevitável. aí. Inevitável. Entendeu? Então é uma questão muito histórica mesmo. É uma questão. Agora, para colocar a mão na massa disso, você vai precisar de muito investimento, cara. Hoje, você disse. Muito investimento. Muito investimento. Cara, a gente tem uma expansão disso daqui, ó. Mas será que quando a gente olha para a quantidade de investimento que é necessário para a gente resolver o problema, será que isso é realmente um problema? Não digo que seja. Ou é uma armadilha? Não acho que Armadilha seja. no sentido de assim, meu, como a gente não tem dinheiro para investir, as coisas vai empurrando com a barriga. Porque assim, o que a gente tem de novidades e o quanto essas novidades elas acompanham a evolução da sociedade? Por exemplo, piscinão. Piscinão nós estamos falando de quantos anos? 20 anos? Décadas, né? Décadas. Por aí. Entendeu? 20, 30 anos. 20, 30 anos. Existe enchente desde que existe Brasil. Nós estamos falando de... Não sei nem questão de custo, mas assim, o que eu estou querendo dizer é, será que com criatividade, com um trabalho em educação, em outras frentes, será que a gente não conseguiria reduzir essa falta de investimento? Consegue. Consegue, às vezes, um investimento. Quando eu digo muito investimento, não é só o recurso financeiro, é o esforço que você tem que fazer Sim. total. para É o poder tempo, a atingir dedicação. um objetivo. Porque você fala, pô, senão é uma baita de uma ideia simples e resolve o problema. Só que eu faço isso de maneira igualitária para todo mundo? Não faz, porque, cara, assinar as marginais, quando a gente fala marginal, eu tenho centros que eu resolvo o problema. Mas, de novo, quem está à margem da sociedade, que mora mais longe dos Mais grandes afastado. centros, É, nas ninguém periferias, vê. né? Ninguém vê, Nos ninguém. extremos. Cara, essa solução é simples, porque não faz. Entendeu? E a gente tem vários exemplos. Se a gente pegar o Nordeste, pô, tá aí, eles arranjam solução e dá pra se fazer. Você consegue sim tirar, às vezes, nascer, cara, água. Com projeto. Fizeram esse projeto aí alguns anos atrás, lá, que você cria poços e distribui para várias pessoas. Então, solução tem. E é outra coisa. O brasileiro é uma das pessoas, uma das populações mais criativas do mundo. O famoso tem que ser estudado. Nem a NASA consegue. Tem que bicho. estudar o brasileiro, mas é verdade. A NASA não consegue. A NASA desistiu. Ela fala assim, ó. É uma questão de juntar as cabeças, ter um pouquinho mais de educação, escutar um pouco mais quem está lá passando pelo problema. Entendeu? Então, é uma questão simples. Eu acho que é muito simples. O óbvio, ele é muito complicado de ser implantado, porque ele é óbvio. O problema é que, assim, com o passar dos anos, só faz aumentar a dificuldade, né? Quanto mais você vai empurrando, mais vai isso, piorando é pra você isso. resolver. É isso que vem acontecendo, né? Você sabe que você tocou num ponto que assim, ó, quando a gente fala da criatividade, né? Eu já vi uma perspectiva, já estudei, já vi algumas coisas, que assim, existe um raciocínio, vamos dizer assim, de que o Brasil, ele nunca teve
necessidade de uma grande mudança como país, como sociedade. E isso nos atrapalhou no desenvolvimento. Porque assim, você pega a Europa, por exemplo. Você pega a Europa, os países todos desenvolvidos, mas você pega a construção da Europa, meu, era guerra em cima de guerra, e aí todo mundo foi obrigado a, meu, ou você acompanha a evolução, ou você vai ficar para trás. Você pega, por exemplo, o Japão, meu, tsunami, além das guerras que vieram depois, mas mesmo antes das guerras, meu, era tragédias naturais, desastres ambientais que forçaram, meu, você tem que desenvolver. O Brasil nunca teve guerra, nunca teve desastre natural, assim, falando de grande proporção, né? Enchente não deixa de ser uma tragédia, tem desabamento e tudo, mas falando de grande proporção, de você, numa guerra, por exemplo, você, meu, acaba com quase todo o seu país. Sim. A gente nunca teve nada assim tão drástico que nos forçasse a, meu, vamos se mexer. Porque a criatividade a gente tem. Para virar uma civilização. É. A gente é uma população. Será que nós somos civilizados? Então, assim, é uns paradigmas muito simples, cara. Você cresce muito na dificuldade. O Brasil é o país apontado e, assim, muito bem apontado com o dedo de Deus, que nos deu o país mais rico do mundo. O Brasil, ele é o país, eu canso de falar, o país mais rico do mundo. A gente tem nós temos todos os recursos naturais, do Oiapoque ao Chuí. Muitos recursos os países lá de fora não têm, ou perderam. Sim. A gente tem ainda uma floresta que é uma floresta que a gente ainda não conseguiu explorar essa floresta. 100%. Os benefícios dessa floresta. A gente tem um solo que tudo que a gente planta aqui dá. Por que a gente tem que passar fora? Por que a gente não consegue criar novos medicamentos? Por que os caras vão explorar aqui a selva Amazônia para criar novos medicamentos, conhecer a biodiversidade que se tem para se colher os benefícios disso? Sem falar nos ET que estão lá. Não vou entrar nem nesse método. Eu não vou nem entrar nessa teoria. Pós-crédito sobre ET. Essa daí eu não vou entrar nessa teoria, tá? Se a gente entrar nessa teoria, tem civilização lá, tá? Isso daí... Já tem? Já tem. Não vou entrar nessa daí. Não, já tem. Tem, tá lá. Tá lá. Mas fica com calma, que ninguém consegue enxergar. Não, o negócio vai por mim que estão lá. Vamos focar no Brasil. Por hora. Entendeu? Então, assim, a gente consegue. Então, assim, é uma mobilização que é muito simples, mas é a questão da civilização. Que a gente não teve essas guerras, sejam elas quais forem. Nós tivemos muito pouco. Cara, vide agora o que está acontecendo na França. É bem possível que o presidente seja deposto por uma massa chamada população civilizada, educada. Entendeu? Se não é justo, eu vou sair pra rua e vou protestar. Sou totalmente contra qualquer tipo de protesto que seja violento, mas você tem que falar, você tem que ter esse direito de protesto. Sim, com certeza. É um tipo de guerra, que digamos assim, um conflito, um confronto, com aquilo que não tá certo. Agora a gente faz isso? Faz. Mas vamos deixar mais palpável. Porque assim, quando a gente fala do país, a gente tá numa abrangência muito grande. Vamos deixar mais palpável, porque eu acho que até a dificuldade dessa mudança fica mais clara. Vamos falar, por exemplo, tipo Vila Matilde, que a gente mora, Vila Formosa. Quais os problemas que a gente vê e quais as soluções? Qual a dificuldade? Assim, sinceramente, eu acho que o que falta ainda é uma mobilização para melhorar muito, não só a Zona Leste, mas São Paulo de maneira geral, né? A gente tem problema crônico que são as nossas vias, né? As nossas vias vicinais. Existe o rodoanel que não foi terminado. Ainda não foi terminado.
Sim. A gente está falando de uma obra de 30 anos atrás, que a gente tem. Que não é o Rodoanel, porque ainda não Entendeu? fechou. É, não fechou. Não é o Rodoanel. Não é o Rodaré. Eu sou louco, mas não sou maluco. Entendeu? Não, não é o Rodaré. A gente tem essa questão da infraestrutura que é muito complicada. E, de novo, no nosso caso aqui, a população da Zona Leste ela sempre tem que se deslocar para os grandes centros de São Paulo. Centro e extremos, né? Extremo sul, né? Que a gente fala. Sim. E a população que está aqui, cada vez mais, às vezes, ela tem que se afastar da moradia que ela tem, porque o custo de moradia está inviável, todo dia aumenta. Exato. Um imóvel que custava 10 anos atrás aí um X, hoje custa um X e meio. Há 20 anos Pra atrás, mais, né? Pra que mais. custava um X, hoje custa 2X a mais. E assim vai, quando a gente volta lá para trás. Mas vocês acham que, assim, comparando um pouco Nova York com São Paulo, né? Que são, acho que são parecidas. A gente tá um pouco atrasado referente à construção de metrôs? Porque em Nova York você Ixi, tem pra caceta, acesso. Totalmente. Falam que em Nova York você vai pra tudo quanto é lado de metrô. Qualquer lugar do Totalmente, mundo. Totalmente. Porque pensa São Paulo com uma estrutura de Nova York, ó, É. de metrô. E assim, ó, tem uma diferença muito drástica no que diz respeito ao planejamento e o objetivo desse planejamento. Porque assim, você pega Nova York, se você analisar o metrô de Nova York, ele é muito mais próximo do que nós temos aqui na CPTM, nos nossos trens. Então assim, o planejamento foi, eu faço algo mais simples para conseguir fazer uma rede viária maior. Eu consigo expandir mais rápido, fazendo mais simples. Sim. Me importo mais com o acesso. O né, nosso de metrô- alcance. No nosso metrô nós temos estações com pedras. Qual o sentido, né? Você entendeu? Nosso metrô é um nível de modernidade muito maior, é um nível de construção muito mais alto, Sim. consequentemente o custo muito mais alto, Sim. e aí você consegue fazer uma quantidade muito menor. Exatamente. Isso já é uma diferença monstruosa. Falando financeiramente, né? Às vezes, o custo de uma estação que nós temos, se fosse, vamos pensar assim, ó, se fosse a metade do padrão, quantas estações a mais nós conseguiríamos construir? Vamos pegar aí, vai, construiu 10 estações. Se fosse metade do padrão essas 10 estações, quantas estações a mais a gente conseguiria construir? Só 10 a mais ou daria mais ou daria menos? Isso que o Dudu tá falando é uma realidade, mas bem simples assim. Cara, até trazer de exemplo, eu fiquei numa cidade lá chamada Rosel, que se a gente comparasse aqui São Paulo, seria mais ou menos daqui lá para Santo André. Sim. Né? E para você chegar em Nova York, né, que seria a capital, vamos imaginar, Praça da Sé, de São Paulo, você pega um trem na estação e eu vou falar uma parada para vocês. Eu sou da época que tinha um filme chamado Elvio. Entregou a idade de novo. Mas do céu, mas Faça cara, os cálculos. não, não vou falar de quando que é. Procurem aí. Mas assim, é assustador. Malandro, o negócio é assustador. Você chegar assim na estação, de noite principalmente. Fora de cara, horário, fora de hora. puta, cara, é assustador. Parece que você tá assim, naquele breuzão que vai sair sei lá, O It, O- o palhaço. qualquer coisa. Você fala, vai sair o It, vai laser. Você imagina que, né? Tudo que não é cara, bom. Na hora. Aí. Pode contar o caos? Não. Fica à vontade, cara. Eu vou colocar um cronômetro aqui, 1 minuto. Aí cheguei na estação, tal, e o caramba 4, e eu não entendia. Pô, por que o pessoal tá saindo correndo? Tipo assim, era umas 10 horas da noite, sábado, domingo. Por que o pessoal tá correndo? Aí cheguei na estação, pá. Na hora que eu desci, tinham poucas pessoas que eu desci na cidade. Na hora que eu desci, claro, né? Observei que tinham poucos táxis.
né? Tinham 2 ou 3 táxis, que eu acho que os caras já sabiam mais ou menos quantas pessoas iam, e é tudo cronometrado. Então, assim, o trem não é o metrô, é como o Dudu falou. É um trem com uma característica muito parecida com a CPTM, mas tudo funciona. Se vai chegar lá, tá marcado 10 horas, o trem vai passar lá às 10 horas. E é assim, todo lugar. É assim, é cronometrado. E falei, porra, me lasquei da primeira. Na segunda eu fiquei mais esperto, mas na primeira eu me lasquei. E eu fiquei esperando, né? Aí, porra, na época você não tinha muita acessibilidade com WhatsApp, essas coisas aí. Então eu tive que ligar pra uma pessoa que eu conhecia lá, pra ele me buscar na estação. Porra, mano, né? Eu tô lá pra você ver o desnível cultural que a gente tem. Eu tô lá, tô esperando. Aí chegou uma moça lá, me pediu, né, uma moeda. Né? Em inglês. Falando comigo em inglês. Eu malandramente. I don't speak English. I don't speak English. De onde é essa língua? I don't understand. understand. E ele entendendo que ela tava pedindo dinheiro pra ele. Ele, I don't understand. Não era que essa fluência. Não. Puta, ela virou e começou a falar espanhol comigo. Não era espanhol? Falei, What? também não entendo nada, eu sou brasileiro. Ela falou, porra, eu sou de Minas Gerais. Eu falei, mas cara, eu faço uma vergonha. Uma moça pedindo lá uma coisa. Ela falava 3 línguas, eu não consigo falar nem português direito. E ele querendo enganar a mulher. Eu não vou dar dinheiro não tô entendendo, né? Mas que mineiro. Se lascou. Ai, cara. Mas é assim, aí, pra você sair de lá e chegar, tipo, na Praça da Sé, que é um centrão lá que tem lá em Nova York, seria a principal estação pra você começar a andar pela cidade. Cara, você entra, você chega na estação da Sé, a nossa estação da Sé, que é lá, a Penn Station, porra, cara, a nossa deve ter mais de 40 e poucos anos, né? Que a Praça da Sé foi construída. Meu, não tem comparativo. Mesmo com a estrutura simples da Praça da Sé, cara, lá a estrutura não digo que é precária, você não vê nada. Simples, é o basicão. É o simples que funciona. É o simples que funciona. Não tem que ser bonito. Aqui é só o lugar que você vai passar. Ele tem que funcionar pra você. É isso. Digamos que o planejamento de Nova York tem um objetivo. Ser acessível, né? Porque assim, é um lugar que aqui é pra você fazer dinheiro, pra trabalhar. Então, meu objetivo é que você chegue no seu local o mais rápido possível. Para São Paulo deveria ser assim também. E funciona. Você não vê praticamente ônibus. Não existe ônibus assim. Ônibus público, eu não lembro de ter visto. Não lembro de ter visto. O que tem ali naquela até antes de chegar lá onde tem aquelas paradas lá, que você vê aquele telão. Você tem bastante táxi. Mas só que é o seguinte. Quase não. Porque a estação de metrô, ela tem uma malha viária, cara, que ela começa a distribuir. Você chega em qualquer bairro. Qualquer bairro. Você tem uma estação a cada esquina. É praticamente isso. Isso que é o modelo que a gente está chegando lá. A gente tem que ver a evolução que a gente tem também do metrô, principalmente nos últimos 20 anos. Mas demora muito para você conseguir fazer isso, essa bifurcação. Pensando em planejamento, se você tem uma estação muito próxima da outra, você não vai gastar tanto com táxi. Por isso tem bastante táxi. Se é que vocês me entendem. Se a gente pegar aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma distância enorme de uma estação para outra, você quer ir num lugar que é meio termo ali, você vai gastar um absurdo. Agora, se tivesse 4 ou 5 estações ali, ao invés de uma ou duas, com certeza você pagaria o quê? R$5 no táxi, R$10. Ficaria mais fácil de acessar o seu objetivo, por exemplo, chegar no trabalho. Aí a gente já entra num assunto de saúde, né? Porque, a gente sabe que sai da Zona Leste aqui, vai lá pra Zona Sul. Vocês sabem um pouco, é quase 2 horas de estrada. Todo dia 2 horas. Fala, poxa vida. A gente entra num outro assunto, né? Que é o bem-estar, é saúde, é tudo isso. Tudo, né? Mas são 2 assuntos que podemos dizer que estão aí entrelaçados, né? Exato. Porque assim, aqui foi construído assim, foi com esse raciocínio. Vamos fazer bonito. Nossa, tem que ser bonito, tem que ser chique. Nossa estação tem que ter pedra, tem que ter azulejo, tem que ter não sei o quê. Ok.
Só que aí, o custo disso, em vez de 40 estações, eu vou conseguir fazer 10. Tá, beleza. Se você só fez 10, então pense numa solução que propicie para a sua população não precisar ficar fazendo esse deslocamento. Você trabalha aí outras frentes, como, por exemplo, você fazer centros empresariais espalhados para que, o pessoal da Zona Leste ele se concentra na Zona Leste, da Zona Sul se concentra na Zona Sul. Blocos. Pense em outras soluções. Blocos estratégicos para não ter tanto deslocamento. Eu acho que a proposta até desse Desenvolve São Paulo, o Eixo Platina, acho que é realmente Zona de Leste, tentar né? desenvolver um pouco mais. Você vê uma mobilização maior hoje, de transformar o Tatuapé, por exemplo, num centro empresarial para a Zona Leste. Você vê, você falou da Vila Matilde, a própria Vila Matilde hoje já não é como era na nossa época de infância. Você vê um padrão muito diferente. A própria Vila Formosa também está muito diferente. Até Itaquera, se for mais para lá, Itaquera eu acho que está Tá atrasado, mudando. porque eu me lembro muito bem que no plano da construção, por exemplo, do Itaquerão, era de levar desenvolvimento para lá. Faculdade, rede de hotéis, Você vê empresas. pouquíssimas coisas que foram construídas, mas E nós estamos falando de 9 anos atrás que o estádio ficou pronto. foi 2014. Mas a fala antes, tipo, 3 anos antes, tipo 2010, 2011, é que teria um plano de infraestrutura e desenvolvimento para Itaquera ali. E o que o Carlão falou realmente é uma verdade, né? As pessoas, elas saíram, por exemplo, da Zona Leste para ir para o extremo da Zona Leste. Justamente porque o custo aumentou. Então, por exemplo, tem muita gente que saiu aqui da Penha, da Vila Matilde e foi para depois, para Guaianazes, exatamente, Ferraz, mais para dentro. E essas pessoas às vezes saem de lá para ir para onde? Para uma Berrine da vida trabalhar, Santo Amaro, Morumbi, É de 2 a 3 horas. Pinheiros. Como é que faz? Como faz para deslocar? Mas olha como a questão é engraçada, né? A gente tá falando daqui, mas não é muito diferente em qualquer zona, digamos assim, territorial da capital, né? Mas você vê que é engraçado. No serviço tem algumas pessoas que, bom, trabalho, o nosso escritório fica na Vila Jaguara, ali perto da Anhanguera. E tem muita gente que mora em São Mateus, por exemplo, né? Que demanda mais ou menos umas 2 horas e pouco de trânsito. É o trânsito público. Sim. No meu caso, eu acabo indo de automóvel. Eu demoro um pouco menos, dependendo do dia, mas se eu pegar uma sexta-feira, eu demoro 2 horas e pouco no trânsito dentro do automóvel. Então, assim, você vê que o problema é tão lúdico, digamos assim, porque independe se você vai pela via pública ou se você vai pelo particular. Você tá lascado de qualquer maneira. Né? Você entrou lá, você vai no ponto A, ponto B, você se lascou. Entendeu? Hoje, para sair, sei lá, que era simples, era um trajeto de 20 minutos, eu demorei 40. Porra, vou saber lá que tá lá o túnel da Ayrton Senna em reforma? Vai pra puta. Desculpa. Passou, escapou. E assim, a gente não tem informação, isso é pior, meu, não tem. O cara não te informa, ó, a via X aqui vai estar parado, vai ficar parado no período X, Y, Z. É verdade. Você não tem, então faz um funil que não tem pra onde você sair. Aí a gente volta de novo no planejamento. E aí, assim, quanto dinheiro custa para você informar que você vai fazer uma reforma? Pode ser uma placa, sei lá, coloca aqui, Entendeu? escreve numa cartolina, ó, o besta, não pega aqui, porque aqui tá fechado. Então, mas você entendeu a questão da gente, às vezes, ficar preso na armadilha do investimento? Porque assim, quanto dinheiro precisa para você avisar que, ó, de tal dia a tal dia, quem precisa usar essa via, ela vai estar interditada por conta disso, disso e disso. Então, te dou, mesmo que você não dê uma alternativa, mas você tem a alternativa X, Y, Z. Sim, que nem, ó. Outro ponto que eu vejo muito. Muito caminhão na Marginal. Por mais que tenha restrição de horário, eu vejo muito caminhão na Marginal.
Será que a gente errou lá atrás, referente a esse tipo de investimento? Mas por que tem? Deveria investir mais no metroviário, alguma coisa do tipo? Não, então, mas por que tem? Você não conseguiu fechar o rodanel para saber se tá certo ou não. Entendeu? Você não consegue saber se o projeto que foi feito lá atrás de desviar, principalmente esses, né, os caminhões e esse transporte mais A pesado, rota, né? né? Se não tá completo, então você não sabe se o projeto deu certo ou não deu. E aí é uma coisa muito ruim, assim. Eu acho que eu vejo de maneira muito problemática, porque é o seguinte. Você, Breno, você trabalha em cima de uma cronologia, certo? Sim, De um início e um final. certo. Em cima disso, você tem custos nisso. Então você sabe que se você atrasar algum tipo de obra que você está desenvolvendo, você sabe que o seu custo era X, de novo, novamente, vai aumentar. Sim. Da mesma maneira, proporcional, se eu consigo diminuir isso, esse tempo, de alguma maneira, eu consigo economizar. Então eu tenho uma maior lucratividade, ou sei lá, um melhor benefício para quem for usuário daquele imóvel. Qual tipo de planejamento cronológico que a gente tem de qualquer obra pública? Quem sabe? Onde está escrito isso? Vocês falaram aqui do Itaquerão. Itaquerão foi o estádio onde você tinha um planejamento que foi feito no mínimo há 15 anos atrás, que eu acho que foi quando o Brasil ganhou lá. Né? Não, foi 14? Não, que 2010. ganhou que ia ser do... 2010, foi? 2010. 2010, mas já estava lá rolando a política, já sabia-se que. Não, foi antes. Não, o anúncio foi em 2010. Um anúncio foi em 2010, mas isso daí já estava rolando há muito tempo antes. Cara, onde se tinha assim. Já tinha pelo menos aí uns 3 anos concorrendo. E quando você se propõe a concorrer, você já Você tem já que tem começar. que estar no projeto, entendeu? Já tem que ver o projeto rodar. Pô, então você faz todo um planejamento. Foi concluído? Você falou, Douglas, cadê? Você O falou que uma coisa- deveria ter falou sido uma coisa feito? básica. Que a gente fala um pouco de urbanismo, né? Que é ao redor ali, né? Coisas Sim, básicas. Sim, que- sim. Eu vou te falar uma coisa. A linha amarela, ela já era antes da Copa. Ela fazia parte do plano de expansão. Sim. Na época, eu fazia um projeto ali na Eliseu de Almeida. E aí, a última estação ali, Vila Sônia, para mim serviria, para quem trabalha ali na empresa que eu estava trabalhando, o acesso. serviria. E ajudaria bastante o acesso. Antes da Copa. Isso devia ser 2005, 2006, por aí. Quando eu tava lá. Já se falava dessa... Já se falava da linha amarela, a previsão era 2010. E a gente falava assim, nossa, só daqui 3, 4 anos. Mas ok, 2010. Então assim, já tinha isso. Quando o Brasil foi escolhido para a Copa, aí pegaram essa linha, todo o plano de expansão, na verdade, embutiram dentro do plano da Copa. Sim. Porque aí a gente sabe como que funciona, é verba que vai liberar mais fácil, tem toda a política por trás da situação. E hoje nós estamos falando aí de quase 15 anos depois, Inaugurou o quê? Faz... e ainda não está Vila concluído. Sônia, ela passou a funcionar, acho que o ano Inaugurou faz um passado, ano, não faz foi? pouco tempo. Ano pouco tempo. passado, eu acho. Eu acho que foi o ano passado. Então, mas ainda tem obra na Não, parte sim, de é, infraestrutura, tá né? Que ali seria, Funcionando. deveria ter uma outra rodoviária em São Paulo, para você ter uma outra vazão. Sim. É isso. E aí você não tem para onde cobrar, cara, isso. E de novo, cada tempo que você passa na obra é dinheiro público que está indo tá escorregando para algum lugar. E ninguém cobra nada, não existe cobrança, não existe nada. Mas foi como eu disse, fica Entendeu? pro próximo governo. Fica pro próximo. Aí gera um outro problema também, Douglas. Porque eu sou do partido também A e ganho o partido B. O partido B tem uma ideologia diferente do partido A. Então é assim, para eu não beneficiar o partido anterior, eu paro o que ele estava fazendo e vou pro projeto que eu defendi na minha política
na minha candidatura. É, O que ganha uma população nessa brincadeira? só perde. Ao contrário. Entendeu? Ah, porque um queria construir a casa, sei lá, minha casa, minha vida. O outro quer construir a casa de Deus, sei lá, alguma coisa assim. Cara, o importante é, se eu comecei uma obra, termina aquela e vai para o teu projeto. Eu acho que o benefício tem que ser estendido, independente para qualquer coisa, você tem que pensar na população. E na grande maioria das vezes a gente não vê isso. Entendeu? E outra coisa, pô, vou imaginar uma obra do metrô, que é uma obra que já vai demandar um tempo maior. Pô, se eu não conseguir concretizar no meu mandato, e se der no próximo? Se der no próximo, deixa lá. Não existe nada na problema é do legislação, Não existe nada na legislação, por exemplo, pensado para a continuidade das obras. Não existe nada na legislação. Obrigatório você. E assim, e ninguém pensa nisso, e se alguém pensar, não vai passar, porque é assim que funciona. A gente tá falando assim de questões assim estruturais, mas assim, uma coisa acaba levando a outra, né? Exato. Eu sou apaixonado pelo Centro Velho de São Paulo. Né? Não sei se é porque meus dois períodos de boys. Boy. Office boy. É muito grego ali no centro. Ô, desculpa a classe dos motoboys, mas na nossa época a gente dava trabalho. Dava trabalho. Ele não pegou essa. Eu não. Não, é da época do motoboy. Tá certo ele. Ele e o produtor. O produtor é novo, né? A gente não fala do produtor. Cascão, cadê o Cascão? Tô com ele do Corinthians. Mas, cara, aí você pega assim, pô, aquele centrão de São Paulo, pra mim eu sou apaixonado pelo aquele centro de São Paulo, porque a arquitetura é muito legal, né? Ela tem um pouco de mistura ainda do que é o mais antigo, para um lado mais conservador, de um outro lado mais até arrojado pra frente, mas caramba, bicho, não dá pra gente andar hoje com segurança no centro de São Paulo. Verdade. O que virou o centro, né? Não dá. Então, assim, as questões de desenvolvimento e planejamento de urbanismo, cara, se não for feito de uma maneira muito realista, você acaba criando outro problema. Que é o problema que a gente tem hoje no centro de São Não dá Paulo. pra entender o que aconteceu. De verdade. O de tamanho descaso com o centro de São Paulo. Investimento, Douglas. Mas não dá pra entender, cara. Não, então é o seguinte, você pega investimento. Não dá pra entender o abandono do centro. É, Por que o centro tá abandonado? Por que deixaram acontecer do jeito que aconteceu hoje, tá do jeito que está, entendeu? por causa de investimento. Então, Falta de assim, segurança, falta de recurso, você vê assim, muita gente na rua, morador de rua, índice de violência. Você vê assim, uma coisa assim. esses planos diretores aí que também é uma coisa maluca, entra um governo, entra um prefeito, entra outro e muda toda a porra toda aí, é uma bagunça. Pô, porque você vai imaginar o centro antigo, quando você pega o centro antigo, claro que a Paulista em paralelo ela se desenvolveu, Sim, a Berrine. né? Criou-se outro centro. A Berrine ela foi um pouquinho depois, bem depois da Sim, Paulista, né? A sim, Paulista sim. já tinha sido construída, mas então você tinha assim um centro histórico mais conservador ali, né? Sim. Que é o que a gente conhece, ponto zero, marco zero. Sim, E aí você tinha a Paulista, que era o segundo centro, sim. né? Então você tinha essas duas dinâmicas para cá. Só que aí de novo o planejamento. Beleza, eu criei o lá do Carlos Berrini, aquele pedaço lá do. Granja Julieta, e por aí vai. E aí vai. Então, cara, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, porque dali as pessoas que, digamos assim, têm um poder aquisitivo ou uma condição maior, elas estão distantes das suas casas. Uhum. Só que o problema é o seguinte, ninguém travou isso. Vamos imaginar primeiro uma coisa assim. Quantos prédios inabitáveis você tem ali naquele miolo do centro de São Paulo? Centro, na Barão, você diz ali? Putz, na região ali da Praça da Sé, Vale do Anhangabaú,
Praça da República. 25 de março, Nossa. aquela parada toda lá. Quantos e quantos milhares de pessoas poderiam terem habitação de uma maneira mais, digamos assim, viável, só no centro de São Paulo? Verdade, moradia. Você com moradia, você muda tudo na tua vida. Você muda tudo. A gente viu aqui exemplos da Dani, acho que a Dani conversou e colocou muito bem. Você muda tudo, você muda uma vida de uma pessoa, você tem onde morar. Você tem um teto que você olha para cima e fala assim, é meu. Já não tem que me preocupar com aluguel. Preocupando com aluguel, você vai investir na educação. Vai sobrar um dinheirinho lá para o transporte. Não é? Então você começaria por aí. Segundo a movimentação, teria sim que se fazer alguma coisa referente à segurança pública que é necessário. Tem que melhorar. O caminho aí é para quem é profissional disso. É. Em termos de. Olha só como ficaria muito mais fácil. Cara, você está no centro, para você chegar em qualquer lugar de São Paulo é muito mais rápido, você tem muito mais malha. Seja ela pública ou seja ela, digamos assim, das vias de acessibilidade que você tem. Então é só uma questão de mudar, entender. O que eu posso fazer? Eu não estou falando só do centro, não. Tem regiões, por exemplo, ali na... Pô, cara, e é legal pra caramba, Barra Funda, Zona Oeste, né? Aquele pedacinho. Tem um miolinho. Pirituba, esse pedacinho que você diz ali. Não, tem um Pirituba pra lá, Desse lado. mas aqui. tem um lado de cá também, que é da Henrique Matarazzo, ali no Banana Barra Funda, que você vai pegar ali a por trás Marquinhos ali. Vicente ali, aquela região. Esperando ali Onde- o trem ali, onde porra, fábrica mano, uma antiga, parte de coisa que você faz, demole tudo aquela porra. Você tem lugares hoje que estão abandonados mesmo. E assim, e uma coisa que é muito importante que a gente não tem, que é a visibilidade do que se faz e a previsibilidade, né? Sim. Porque é o que você falou, você faz questionamentos e você fica sem respostas. Porque assim, tem alguém fazendo alguma coisa? Você não sabe, não tem informação, não tem. E às vezes até tem alguns movimentos e que por não ter o conhecimento social, eles acabam não indo para frente. Mesmo que não seja iniciativas e movimentos governamentais, mas privados, mas entendeu? A previsibilidade também não existe e a visibilidade das poucas coisas que acontecem também não existe. Sim. Eu acho que se fazem de maneira inexpressível. E assim, a passo muito curto, né? Não na velocidade que se precisaria. Já estamos bastante atrasados há muito tempo, né? Então, é que nem hoje. São Paulo está em obra. Virou canteiro de obra. Né? Estamos em vias de uma eleição. Então agora parece que resolveu-se fazer tudo. Isso é normal, né? Não é? Cada político que passa, isso aproveita. O final do Então, ciclo é sempre mas você não sabe onde começa, onde termina. O problema é não dar continuidade. É. Entendeu? Não sabe nem se quem tá vai ficar, Entendeu? se o que vem vai continuar. Entendeu? Aí é isso, por aí vai. É difícil, é complicado mesmo. É complicado. Eu enxergo o futuro sim. O simples é que é o complicado de ser feito, cara. Mas agora, quanto sociedade? O que nós podemos fazer quanto cidadão sobre tudo isso? Porque eu acho que não sei se só envolve, porque a gente tem muita responsabilidade nisso. sabe? Se só envolve a parte política, se envolve você ir lá e votar. Será que é só isso? Acho que tem que colocar a mão na massa. Eu acho que assim, a gente está crescendo bastante. Vamos pegar, inclusive, censos aí de educação. A qualidade da educação caiu. A qualidade é uma coisa. Mas a quantidade de pessoas Com acesso, né? com acesso é maior. Sim. Então você tem que melhorar a qualidade. Isso eu acho que a educação é a base. Bom, tá aqui os 4 exemplos. Mas o produtor. Ah, produtor! Então, tá aqui os exemplos, né? Então, assim, um mínimo de educação que pode fazer para qualquer pessoa em qualquer nível, né? Então, é uma base que precisa ser muito bem estruturada e passada para a população. Porque se você tiver, assim, algumas coisas que são simples e que tá
na Constituição, moradia, educação e saúde, cara, você voa abaixo. Mas esse é um ponto extremamente importante. Você levantou. Extremamente importante. Porque, assim, é muito fácil a gente apontar erros. É muito fácil a gente criticar. Mas e a minha responsabilidade? O que eu posso fazer? Né? E aí, volto ali para o meu espaço, para ficar mais fácil de enxergar, né? Tipo, no meu bairro. Quais são os problemas que tem no meu bairro? O que eu posso fazer? Eu estou fazendo a minha parte? Tipo, vou falar uma besteira. De manhã eu acordo, eu vou varrer o lixo da minha calçada, eu jogo para a calçada do vizinho ou eu recolho? Sabe? Qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu posso fazer para melhorar? Será que é só eu votar? Será que... Não estamos nem falando da qualidade desse voto, se eu votei certo ou não. Estamos falando de eu ir lá fazer a minha participação. Será que é só eu votar? Será que eu não tenho que fazer algo mais? Eu sei quem eu votei na última eleição? Como eu estou cobrando? Os projetos estão em andamento. Entendeu? Como eu posso, por exemplo, plano diretor. Plano diretor, você, quando está na fase ali de fazer o plano diretor ou de ter alguma alteração, se vê até alguns comerciais na TV, né? O plano diretor e tal é acessível a qualquer cidadão. O cidadão realmente vai lá participar? Ele sabe que ele pode participar? Sabe, a nossa responsabilidade é muito importante. A gente ter clareza de que a gente tem responsabilidades. Mas eu acho que assim, aí a questão de educação, quando eu falo educação de uma maneira mais ampla. Uhum. Porque eu acho que melhorou isso nesse tempo. Hoje as pessoas conseguem ter uma visibilidade do que precisa ser feito. O que falta é conscientização. Cara, uma coisa que ficou muito mais acessível e muito legal também, não sei quem foi que implementou isso, são as subprefeituras. Então qualquer um tem acessibilidade de entrar numa subprefeitura e reclamar do que está acontecendo, da minha casa, no bairro, na região. Mas será que se tem a conscientização? Aí você falou de uma outra coisa. As questões das lideranças. Precisa ser um líder formal ou um líder comunitário? E aí a gente vê muito essa movimentação, cara, nos polos mais afastados, no subúrbio, de repente nas favelas. Você vê organizações muito melhor estruturadas do que, às vezes, um bairro que Você fica lá vê até a quantidade de lideranças regionais maiores do que em outros lugares. E ó, eu vou falar que o problema não é só classe média, não. Tô falando classe média, alta, velho. Não, o problema tá na classe alta também, porque você não vê nenhuma liderança. Você vê os caras reclamarem que, porra, eu sou assaltado, tem não sei o quê. Mas você não vê ninguém. Eu tenho um problema no meu bairro, em qualquer lugar, tá? Vamos imaginar aqui as regiões onde as pessoas têm acessibilidade. Você tem lá, você trabalha lá na região do Morumbi. Você não vê, o problema tá lá, mas você não vê ninguém falar assim, ó, vou levantar a mão. Quantos e quantos líderes tem ali naquela região? O que todo mundo faz é o seguinte, eu entrei dentro da minha casa, meu irmão, fechei minha porta, daqui pra fora, não quero saber. O problema é do outro. É o que vocês falaram, vou varrer aqui, ó, cara, varro do meu ladozinho aqui e jogo do lado do vizinho. E aí assim, mesmo que eu não tenha problema e eu não ajude os problemas da minha região a aumentarem. Mas eu entrei para minha casa, eu fechei a porta e, eu tô no meu espaço, eu tô salvo e para mim tá tranquilo. Como eu vou cobrar o comando ou quem pode fazer alguma coisa pelo todo se eu não faço nada? Se a minha postura é essa. E aí, o grave disso é que, assim, não é a questão de eu ver a minha responsabilidade. A questão é que eu tenho esse hábito. Isso é comum, é normal. Então, passa a ser normal esse comportamento. E aí, eu nem vejo aquilo que eu deveria
estar vendo e tá cobrando. Porque é normal, cada um tá no seu. Entendeu? É normal. E aí, vida que segue. E aí, vida que segue. E a gente no automático, na correria do dia a dia. É complicado. Eu vejo um ponto também assim que eu pesquiso muito, eu vou atrás de muitas coisas, muitas informações, né? E eu vejo muita falta no meu dia a dia de obra, assim, que eu trabalho, né? Sobre ferramenta, sobre tecnologia, sobre obras, métodos de construções avançadas que eu vejo em outros países, por exemplo, Estados Unidos, Holanda, né? E entre outros lugares. Você vê que através de uma necessidade eles estão evoluindo com outros métodos de construções mais rápidas, com tecnologia, com ferramenta, com educação e informação. E aí, cara, eu reparo muito que nos Estados Unidos, por exemplo, você pega muito as casas, eu acho que mais afastadas das cidades, que, por exemplo, o cara tem um galpão que ele mexe muito com madeira, né? Tem muita ferramenta, muitos equipamentos, e eles gostam daquilo. Então, assim, eu vejo que eles... Geralmente as casas são de madeiras lá, acho que a maioria, né? Até por conta da necessidade, né? De terremoto e tudo mais, etc. Mas parece que eles têm isso por exemplo, faça você mesmo. Então, assim, se aconteceu algum problema, A eles cultura do consertam. faça você mesmo é muito A cultura, desde forte. que você tenha a educação e o preparo para aquilo, de aprender a mexer naquela ferramenta, de ter o acesso àquela ferramenta e tecnologia. Agora, trazendo para o Brasil, a nossa cultura aqui é o bloco sobre bloco. É a alvenaria que é o mais encontrado aqui. Será que se a gente investisse um pouco mais na educação do faça você mesmo, por exemplo, desde que você faça curso, você tenha a capacitação de fazer o básico, por exemplo, seja em hidráulica, seja em elétrica, seja na parte civil, fazendo curso com ferramentas, será que isso melhoraria um pouco referente à informação, a dentro de casa? Será que é um ponto que a gente está... Você tem que mudar o modelo de. É um ponto que está em aberto aqui no Brasil, assim, ou faça para fazer o correto também, né? Porque tem muita... Faça você mesmo a gambiarra, né? Dá um jeitinho brasileiro. Mas da maneira correta, será que está faltando muito isso? Tá, e eu acho difícil. Por quê? Porque você tem que mudar o modelo de educação. Primeira coisa, a gente inverteu, eu acho que da metade mais ou menos do século passado para frente, a gente inverteu os valores. A gente não percebeu isso. Foi passando de um bastão para o outro e a gente veio inverter os valores. Quais os valores? O primeiro valor que nós invertemos. Eu tinha uma educação muito mais completa do que eu tenho hoje. Eu falava francês, era obrigatório, inglês também era obrigatório e assim vai. Quando eu saía do primeiro estágio, né, que é o estágio da primeira fase da educação, na segunda fase, eu já tinha a possibilidade de ter algum curso técnico. Certo? E a terceira fase, já que era assim, por acessibilidade, era mais complicado você ter uma faculdade. Era uma questão de acessibilidade. Então vamos lá. Isso lá na década de 50. Hoje a gente pensa assim? Não. A gente tem o primeiro fundamental, o fundamental 2, né? Juntaram tudo isso daqui num bolo só, com a preocupação do Enem, para o cara fazer uma faculdade. Então esse é um ponto. Né? Chega lá onde você Sim, tá eu falando. sei. Vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos, o cara vai fazer a high school, tem a high school, né, que é muito comparado aqui com o nosso colegial. Fazer uma high school, ele é obrigado a fazer algumas matérias que são Complementares. obrigatórias, certo? Dentro do calendário você é obrigado a fazer. Sim. Mas, porra, mano, você tem N matérias que você não precisa fazer, que são extracurriculares. Entendeu? Você tem várias... Por que os caras lá tem... Porra, você tem um atletismo, seja lá qual for, tipo, qualquer tipo da questão de educação física é muito avançado lá e em alguns outros países. Porque você é estimulado aquilo. Aprender outras coisas. Então você tem que ter essas que são obrigatórias, mas tem que ter outras também que são extracurriculares que vai me dar uma base. Exato.
Aí essa base pode ser uma marcenaria, uma elétrica, seja lá o que for, O leque é imenso, né? Você pode escolher. é maior. Aí a gente vai trazer isso daqui para o Brasil. Primeiro a gente tem que mudar o nosso modelo de educação. Voltar para aquilo que é o básico. Voltar ao que a gente tinha lá atrás. Para mim, tá? Eu acredito que é mais importante o cara ter e sair de um colégio formado com Um curso técnico. um curso técnico do que o cara ter que correr atrás depois lá de uma faculdade. Porque a acessibilidade vai continuar. Hoje é mais acessível? É acessível. Mas com qualidade, para você fazer uma faculdade de qualidade, você vai ter que ter uma base muito boa. E essa base muito boa, quem tem são as elites. Porque a nossa educação mudou, a qualidade da nossa educação mudou. Então, assim, qual a qualidade do profissional que você vai ter lá na frente? Em compensação, você tem muito pouco técnicos, né? No Sim. mercado de trabalho hoje. Sim. Muito poucas pessoas procurando Poucas ser pessoas tecnólogo. Né? São profissões que estão praticamente extintas. Aí vem um outro problema que é a geração, né? Geração do produtor! Chama o produtor! Tô com o hino do Corinthians. As gerações vão mudando. Então é assim, Mas eles não são estimulados a isso, cara. Não, então, mas assim, essa geração nova, Pensa totalmente É, diferente. eles pensam no Eles seguinte. pensam, mas também não são estimulados a isso. Não são, mas é por quê? Porque hoje o consumismo é de uma maneira diferente. Então é assim, é muito mais fácil fazer ou pensar que eu vou fazer uma faculdade e eu vou sair dessa faculdade como presidente de uma multinacional do que eu ser um tecnólogo e ser um eletricista que hoje, cara, tem pedreiro. Fala aí. Ainda a gente tem essas profissões, né? Tem alguns profissionais nesse sentido. Profissionais, tem, né, os ajudantes de obra, você tem os eletricistas, os encanadores, que logo vai acontecer como acontece lá fora. Vai faltar. Vai faltar. Vai ganhar. faltar mão de obra. Quem tiver surfando nessa onda vai ganhar muito dinheiro. Vai faltar. Mas o jovem não é estimulado a isso? Pergunta pro produtor! Produtor! Pergunta pro produtor se ele quer levantar uma casa, cara. Quer carregar bloco? Entendeu? Mas talvez nesse novo sistema de inteligência que o Denner está comentando aí, né? Uma metodologia de construção É. mais avançada. Mas Você aí a não gente precisa, volta pra né? base de novo. Exato. Para eu ter tecnologia, eu preciso aprender. E aí, de novo, a gente volta no mesmo certame. Legal. Eu quero aprender isso quando eu preciso aprender. Porque essas novas tecnologias, você não vai precisar de uma faculdade para poder desenvolver isso. Ou implementar isso. Quem vai ter que implementar são as pessoas que já estão no ramo ou que podem entrar no ramo com uma tecnologia diferente. Entendeu? Então, assim, esse meio de campo aqui que é problemático. E não é só no Brasil. Não é só do Brasil. Tem uns camaradas que estão lá fora lá. E conversando com um deles esse final de semana, ele trabalha com pensando lá na porra do inglês, mas ele trabalha como motorista. Eu jurei que ele ia falar dos ETs, mano. Eu jurei que ele ia Trabalha com falar. biologia. Eu jurei que eu conversei com uns amigos meus que estavam lá fora, lá nos ETs. Eu tô tendo que fazer terapia. Não, mas dessa vez não é. Falha no Fazer terapia porque os caras estão se comunicando muito comigo. Mas vamos lá. Cara, é assim, ele trabalha como motorista de caminhão lá fora, cara. Ele falou que, bicho, tá faltando mão de obra pra caramba lá. Não, e a gente tá falando do básico aqui, elétrica e hidráulica. Mas tem muita coisa, é ar-condicionado, é gás, tá mudando muito tubulação. O drywall, Exatamente. estruturas construção novas. seco, estrutura seco fazer construção a seco de maneira correta, tá? Porque tem muita gente no mercado aí que acha que é só pegar a placa de gesso e parafusar que tá certo. E tem muita técnica para você fazer uma parede de drywall corretamente. Talvez você não tenha novas tecnologias porque falta interesse de você profissionalizar uma classe ou falte uma classe de pessoas interessadas em querer se desenvolver isso.
E Acaba tem sendo que bom. mudar a Não tem cabeça desenvolvimento do da classe, eu vou consumidor. investir nessa Acaba tecnologia. sendo cultural. E tem que mudar a cabeça do consumidor, porque, porra, o Eu consumidor... trago essa tecnologia. Quem é que vai querer desenvolver isso? Quem vai colocar isso em prática? Aí, ó, já dei até uma pancada. Entendeu? Essa parede aqui, ela é de drywall. Se a gente fosse pensar isso só 10 anos atrás, isso daqui seria alvenaria. Então, o consumidor tem que mudar o mindset também, né? Volta que você trouxe é bem importante. Porque assim, hoje, não sei, talvez você tenha esse número. De 10 pessoas que você perguntar, quantas dessas 10 entendem que o drywall tem a mesma resistência e a mesma usabilidade da alvenaria? Não entendem. Não entendem, é uma questão cultural, fica com o pé atrás, acha que não é resistente, não entende o método de construção dela. Existem diversas maneiras que você pode deixar ela mais resistente, né? Colocar reforço e algo do tipo, mas é uma questão Acústica, cultural. Cultural. É que nem a gente conheceu recentemente o método de construção de casa de isopor, que foi um caso. Vai chegar para alguém mais velho e falar assim: vou construir sua casa com método de isopor. Não vai. Você nunca. Olha, eu não sei não sei a estatística que eu posso trazer para você, 1 em 1 milhão, não sei. Mas vai muito difícil você quebrar essa questão cultural. O cara fala: isopor? Tá Vamos maluco? construir uma casa Vai falar, para o seu Carlos de Primeira isopor. ventaninha aqui, Vamos 20 usar km ele de por hora cobaia? vai voar minha casa. Aí você vai explicar. Vou usar o Carlos de cobaia. Posso falar uma Tá coisa? lá. Tá lá, cara. Você aceitaria a sua casa Você de isopor? aceitaria? Eu tenho medo de subir no telhado da minha mãe. Na live da minha mãe, não no telhado, na live. Pô, porque eu vi os caras metendo aquele negócio de isopor e novo, isso daí há uns 20 anos atrás, né, meu? Era algo inovador, né? Sim. Porque antigamente você tinha aqueles, né? As Aqueles lajotas, jogos, né? Aí, cara, eu vi aquele cara colocando aquela porra, falei, bicho, isso daqui As é treliças e isopor. isopor. Treliça e isopor, né? E também, naquela época aí, pô, juntou parte da família, amigo, tá? Cara, pra encher laje era uma farra, né? Encher uma laje, eu falei, essa merda vai cair. Eu dormia olhando pro teto, eu não conseguia dormir nos primeiros dias. Eu falei, essa porcaria vai cair, mano. E eu não subo lá nem a pau, porque. Não, eu tô brincando, mas é assim. A Mas é visão. porque é uma questão cultural, é. né? Você não tem o conhecimento, não tem informação, então... Entendeu? Você fala assim, tem pô, essa o resistência. cara meteu lá um isoporzão numa laje, se isso aqui é resistente mesmo. Então, assim, esse questionamento a gente tem que mudar. E Exatamente. é uma questão do futuro, não só para a economia. A gente fala assim, pô, talvez numa casa com uma maior complexidade, com um tamanho maior, você tem uma resistência maior de mudança de cultural. Uhum. Mas, pô, por que a gente não poderia pensar nessas obras mais com custo mais acessível para essas obras de moradia das pessoas que precisam? Não, é assim, aí a gente entra até em mudar um pouco a cabeça do profissional. Porque assim, o que custa você fazer um orçamento de uma casa do zero, tanto de alvenaria quanto de construção a seco e de isopor? Porque às vezes, dependendo do projeto, pode ficar elas por elas, não. Então, por exemplo, você pega uma construção a seco, vamos falar de steel frame, por exemplo. Você vai ter uma obra limpa, uma obra steel frame, que é de... Ah, Do you speak in English? Mano, mas eu sou de Minas. Inglês Don't mineiro. speak English. Porque assim, você tem vantagens às vezes de uma obra mais limpa, menos mão de obra, uma coisa mais rápida. Você tem várias vantagens, né? Uma casa de isopor, por exemplo, você ganha em acústica, você tem os seus benefícios. E aí você pega hoje uma obra em alvenaria, a gente sabe como que é. Então você tem umas coisas inovadoras, tem no mercado lá fora. Trazer aqui para dentro. Então tem que mudar tanto a cabeça do consumidor final, do cliente, quanto do profissional, para ele entender que não é só alvenaria. Você, engenheiro, arquiteto ou dono de empresa, seja lá o que for, pegou um projeto, vai fazer uma casa, meu, orça aqui, muda, vai atrás. Porque é um trampo de, como que é, de formiguinha que a gente fala, né? Sim. Porra, O cara. cerne da demora- questão, você falou a frase. A alvenaria, a gente sabe como é que é. Esse é o cerne da questão. Simples. Isso aqui eu conheço. Isso aqui, não vou nem me dar o trabalho. É simples assim.
Não, já tem o preconceito, né? Não vou nem só trabalho. Isopor, aí você vai ver como que é o método de construção. As placas de isopor, que já tem aprovação, a concretagem dentro, com ferragem. Você vai fazer a infra de hidráulica e elétrica, você vai fazer só o corte no isopor, não vai ter sujeira. Isso tem várias vantagens, cara. Várias. Só ir atrás da informação, entender e trazer para a realidade. Que é um serviço muito do profissional também. Seja investidor, dono, engenheiro, arquiteto, enfim. Cara, são vários pontos, né, que a gente trouxe aqui hoje, né, para reflexão, né, do que a gente estava falando. Mas assim, para finalizar toda essa brincadeira, vou fazer uma pergunta para os senhores. Como que vocês imaginariam um urbanismo, um desenvolvimento, moradias, considerando os nossos amiguinhos que estão chegando lá de cima para cá? Como que vocês acham que a gente deveria melhorar? Qual que seria o caminho? Será que a gente deveria ter, não pontos, mas discopontos? Que tamanho seria esse discoponto? Que tamanho seria esse discoponto? Eu gostei da nomenclatura. Ele ponto, é um discoponto. Que tamanho seria esse discoponto? Será que a gente teria espaço aéreo para que essas naves flutuassem ao nosso redor? Porque a gente também vai se desenvolver, a gente vai ter os nossos carros que vão andar. A malha aérea vai ter que evoluir. Entendeu? Daqui a pouco tem carro voando aí, já vi algumas coisas aí a respeito. Hein? Fazendo Não, eles estão testagem. passando a tecnologia pra gente. Vai. É eles? É eles. Aí. Mas vocês não me responderam. E aí? O que vocês imaginam do futuro, cara? Mas essa era a reflexão que eu ia propor para finalizar. Óbvio que não com relação aos amiguinhos. Nós temos que pensar, né? Que Do jeito você- que ele, né? Do jeito que ele trouxe. Porque nós estamos igual em invasões secretas. É. Nós só temos Ô, informações dos Screws através do Carlão. Chama ele lá. Dá licença. Chama ele lá. A gente tá igual em invasão secretas. A gente só tem informações dos Screws através do Carlão. Ninguém vai ter acesso. Só o Carlão. Pois é você. Já tem uma sugestão já do nome? Tá aqui, ó, gente. A gente tá esperando a sugestão do nome. Fica à vontade. Fica à Não, vontade. a gente tá esperando a sugestão. Pode dar sugestão aí do... Sugestões de nome para o nosso amiguinho. Parceiro do Carlão. Esse é nosso irmão camarada. Eu tô achando que existe uma invasão secreta, meu amigo. Ele é o mensageiro? O Carlão é o Nick Fury. Sabe de nada, inocente. Ele é o mensageiro. Sabe de Acho que ele andou morando em alguma estação Passa espacial. muito sol lá na estação. Eu acho que ele andou morando lá. Ai, viu, cara. Não, mas pra gente encerrar, a reflexão que eu ia propor era exatamente essa. Tipo, que até, né, pra quem nos assiste, que faça também esse exercício, né? Tipo, como você pode mudar algo que você vê que tá errado? Pode ser seu bairro, pode ser a cidade, sei lá, qualquer coisa. E cada um de nós fazer essa reflexão. Como eu posso mudar hoje com o que eu tenho de ferramenta na mão? Se é que eu tenho alguma ferramenta na mão. O Sim. que eu posso fazer de diferente? É assim, a gente não consegue abraçar o mundo e nem nunca vai conseguir, né? Mas eu penso assim que você tem que ser a mudança que você quer ver no futuro. E dar o exemplo. Então, por exemplo, assim, agindo pelo o básico, assim, se você sabe alguma coisa que é certo referente à parte de construção ou algo do tipo assim, eu acho que a nossa parte, no mínimo, é pelo menos transmitir o conhecimento e a informação de maneira correta para o próximo. Eu acho que é o pouco que a gente pode começar a fazer. Porque falar de mudança, a gente está falando é a longo prazo. É muito a longo prazo. E talvez a gente começando, trazendo informação, conhecimento, pesquisando, indo atrás do correto e do certo, a gente começa a mexer um pouco na cabeça referente à educação. E aí é um processo muito devagar. Que aí você entra em educação, você vai entrando em vários pilares, e aí a gente fala de a longo prazo, mas é o pouco que a gente pode fazer. Quando a gente fala referente a nós, né? A gente não pode falar sobre o outro, né? Sim. Sobre governo, sobre empresas privadas, essas coisas a gente não pode falar. Então, falando por nós, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É buscar e compartilhar conhecimento, né? A Exato. respeito, né? Exatamente. E tendo atitude sempre.
né? Porque não adianta ter o conhecimento e também não compartilhar. Conscientização. A gente está falando isso daqui, conscientização, e volta também uma parte da educação que precisa, né? Eu acho que, assim, para quem nos escuta, para quem vai nos escutar, ou quem não quer nos escutar também, simples assim, a gente quer conscientizar do que se tem aí. Talvez ainda a gente não conseguiu passar tudo de informação que a gente gostaria, mas a gente tenta passar tudo aquilo que a gente consegue e corre atrás, que as pessoas também estejam receptíveis não só para vir aqui, mas também para as pessoas receberem lá, né? Porque do contrário vai ser só mais um podcast, mais uma conversa para lá e para cá. Mas, pô, pega aí algumas coisas legais que a gente já pegou. A gente já falou muito de inovação, a gente já falou muito de customização, a gente já falou muito de metodologias diferentes, a gente já falou já da parte financeira. Então, assim, é tudo. Agora a gente está falando de uma questão mais abrangente, que envolve política pública, que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. O hoje, que eu É vou dever, fazer? né? Dever. Amanhã, pô, o que eu vou fazer hoje? Pô, não tá legal, meu? Vai lá na subprefeitura e reclama. Não tá legal? Anota lá o nome do deputado. Se não anotou, também vai pro partido e fode a porra toda. Oh, desculpa. Mas vai, cobra. A gente tem que cobrar mais, né? A gente tem que ter atitude. A gente tem que ser o exemplo dentro de casa, pros nossos filhos, pra nossa região e assim vai. Pô, se eu sou o exemplo aqui, e o vizinho também tá tudo certo do nosso lado e tá errado do lado de lá, vai cobrar, pô. Por aí. É isso. E eu acho que assim, é importante a gente esclarecer que quando a gente fala de educação, a gente não só está falando da educação, a estrutura, né? Escola, colégio, professor ensinando o aluno. Quando a gente fala de educação, a gente fala também de o que o Carlão acabou de dizer. Autoconhecimento. Ação, atitude. Porque assim, eu vou buscar uma informação, eu não sei como que essa folha aqui é criada. Na escola não me ensinaram. Tá, mas hoje eu tenho internet, eu tenho uma série de informação, eu tenho biblioteca, eu tenho uma série de informações. Vou procurar informação, como que faz a folha? Onde tá? Li lá as 3, 4 sites. Ó, na média dos sites falam que é assim, então acho que é assim. Entendeu? Isso também é informação, isso também é educação. Exato. Então, assim, nós nos colocamos como um canal de informação. O Carlão falou muito bem, a gente tem o objetivo, o propósito de disseminar informação. E olha quantos convidados a gente já teve, quanta profundidade a gente já teve aqui. Se você olhar aí nos nossos vídeos, você vai ver que a gente já teve muitos assuntos, traremos ainda muito mais. Mas é isso. A informação hoje só depende única e exclusivamente de cada um de nós. Celular, todo mundo tem celular hoje. Meu, tá na mão aqui, ó. Você tá no ônibus, você tá no metrô, você tá no número 2 lá. A informação tá na sua mão. A Na sua mão. qualquer momento. Ah, eu não tenho tempo, tô corrido. Sim, todo mundo tá corrido, mas você vai no banheiro, por exemplo. 2 minutinhos que você busca uma informação ali no banheiro, você já não é mais a mesma pessoa. Isso é verdade. Você já evoluiu. E acho que é isso que é o ponto principal, não tem como a gente fugir. E é isso. Tô com o hino do Corinthians. A vocês que nos assistem, espero que a gente tenha conseguido fazer com que você enxergue pelo menos uma questão que você pode refletir e buscar informação e melhorar. Proponha também para a gente, né, sugestões de assuntos que vocês querem, de reflexões que vocês querem ver aqui, que a gente compartilhe. E curte, compartilha, né, para nos ajudar, para fortalecer o canal e deixar nossa mensagem cada vez mais abrangente. Isso. E vamos agradecer os patrocinadores. Né? E nossos patrocinadores, né, com, vamos dizer assim, com muito orgulho, né,
que a gente fala deles porque é uma coisa que a gente hoje, por exemplo, falou bastante, né? Da dificuldade do acesso. E quem patrocina é quem enxerga lá na frente, quem tem a visão e quem principalmente está disposto a ajudar a promover a mudança. Então, Boa. Construtora Oió, nossa principal patrocinadora, R1 Automação, 2 parceiros nossos aí que estão com a gente desde o início e que a gente é muito grato. E a gente espera que vocês, ao precisarem, né, de uma construtora, ao precisar de automação, nos procure. Olha aqui nos nossos canais, né? Descrição do vídeo, Instagram, a gente sempre tá anunciando aí nossos patrocinadores. Exato, 100%. Aliás, até a gente tem que chamar aqui de novo o Robson para ele explicar o novo conceito, porque ele não quer muito falar de automação, né? Conectividade agora, né? Conectividade, né? Casa com conectividade aí. Então, assim, vem aqui, filhote. Estamos aqui te esperando. Vem aqui. Vem pra trás. Papai, da tia bebê. Boa. Papai tá chamando. E a Oió também, o legal é que ela não é só construção civil, não. A gente fala de reforma de maneira geral, né? Pequenos e grandes reparos, né? Construção também, seja ela de tamanho pequeno, médio ou grande, vamos que vamos. Gestão, né? Se você precisa só da gestão, chama o Oió, que a Oió também te proporciona. Tem muito bonito lá também. That's it? That's it. Valeu. Axé. Axé.